Senhor Deus e Pai, estamos nos apresentando a Ti no início desta aula. Reconhecemos que é somente pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua boa mão que aqui estamos. Reconhecemos que também no meio do caminho temos muitas batalhas a serem travadas, a serem enfrentadas. Colocar a mão para fazer algo em prol do Teu reino sempre foi difícil e sempre será. A Tua palavra mesmo diz que o reino de Deus é ganho pela força e não é diferente com cada um de nós. Todos os dias estamos pela força ganhando um pedacinho do Teu reino e não é fácil. Estar aqui nessa escola teológica é prova disso. Todos aqui têm suas batalhas, suas lutas, suas enormes dificuldades, mas todos aqui estamos com a tua graça vencendo e conquistando no poderoso nome de Jesus. Senhor, apresentamos as nossas vidas, esta aula, aos teus cuidados, ilumina nossas mentes, corações. Tenha de nós misericórdia, Espírito Santo, ajuda-nos, dá-nos da tua graça que nos basta, ajuda-nos a termos a força necessária para vencermos e conquistarmos, Senhor Deus, os grandes desafios que se colocam diante de nós diariamente, sobretudo na semana que antecede o compromisso desta aula. Muito obrigado, oramos, pedimos que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes e corações. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Boa noite aos que já estão e os que estão entrando. A paz do Senhor. Obrigado pela paciência de cada um de vocês, né? Tivemos uma pequena situação na aula passada, né? Mas graças a Deus nada grave, né? Tivemos um pequeno problema de efeito colateral dos medicamentos que nós costumamos ingerir, né, contra a nossa diabetes e pressão alta. E perto da aula eu tive um enorme contratempo que ficou impossível, né? Eu tive um efeito colateral violento, geralmente me dá pela manhã, mas me deu exatamente minutos antes de começar a aula, então estou me justificando porque tive que, infelizmente, cancelar a aula, tive que ficar recostado de olhos fechados por quase 2 horas. Depois de 2 horas eu voltei, digamos, como diz meu filho, eu voltei a existir, porque eu fiquei apagado. Foi um efeito colateral bem agressivo, geralmente me dá pela manhã, entende? Mas graças a Deus passou, vencemos, mas não tinha nenhuma condição de dar a aula na semana passada. Mas a gente então vai empurrar somente uma aula, nada mais, não há necessidade de empurrarmos mais duas, certo? E vocês todos, pela situação que surgiu, vão ganhar, já está no diário de classe um bônus de 50 pontos, que vai com certeza ajudar vocês na nota final. Perfeito, meus irmãos. Estamos na segunda aula de Teologia Sistemática 2. Essa é a segunda aula de Teologia Sistemática 2. Continuamos com a mesma apostila, mesmíssima. Estamos estudando na página 20. Vamos falar um pouco hoje sobre a queda dos anjos. Repito, é a segunda aula de Teologia Sistemática. Estamos nesta segunda-feira, 22 de julho de 2024, 22 de julho de 2024. Quero agradecer a todos os que estão aqui conosco. Temos aqui ainda a ausência de alguns alunos, não de muitos, mas uns 3 ou 4. Obrigado também no esforço do nosso irmão Washington, pela sua disposição em estar aqui. Irmã Sandra Sandin, que ainda não pode abrir o seu vídeo por situações alheias à vontade dela, mas esperando, né, orando para que Deus possa regularizar essa dificuldade que a irmã Sandra está tendo ultimamente para não estar visibilizada ali no vídeo. Estou dando satisfação, né, porque as nossas aulas, por regra, temos que ter o vídeo aberto, a menos que o aluno esteja numa situação muito extraordinária que assim justifique. Do contrário, não tem sentido uma aula online com vídeo apagado. Nunca vi isso. É uma coisa bastante estranha, né? Mas vamos lá. Meus irmãos, vamos fazer eu conversando com duas irmãs. Perfeito, minha irmã. Não paramos de orar em função do seu filho, irmã Sandra. Não paramos de orar. Só vou relembrar os alunos, talvez alguns alunos se esquecem, mas vamos continuar orando em favor do seu querido filho para que Deus
possa continuar operando. Seu filho, irmã Lúcia, como é que está a saúde do seu filho? Um pouco melhor? Não, essa semana ele está bem abatido, porque assim, já tem mais de um ano que está fazendo a quimio, né? Uhum. E hoje mesmo ele disse que está muito ruim, está com vômito, diarreia, Vamos entendeu? continuar Assim, orando pelo seu é, menino também, tá? Gente, eu só quero, antes de começar a aula, porque eu tenho uma tendência de esquecer muita coisa na minha mente, vamos nos lembrar nas nossas orações dos filhos da nossa irmã Sandra e da nossa irmã Lúcia Miklos. E o filho da nossa irmã Lúcia está passando por um processo complicado, né, de quimioterapia. Repita o nome do seu filho de novo, por favor. Charles Bruno, Repita de novo. Ó, Charles Bruno. Charles Bruno, Charles Bruno. Depois, irmã Sandra, por favor, repita também o nome do seu filho. Queremos orar de forma bastante específica, né? Não podemos parar de orar porque a medicina pode falhar, mas a ação de Deus não falha. Leroy Raimundo, isso, Leroy Raimundo, Charles e Leroy. Vamos estar nos lembrando no começo e no fim de cada aula e também durante a semana, tá bom? Posso contar com as orações de vocês em favor dos filhos de nossas irmãs? Isso, porque poderia ser um familiar nosso, poderia ser você, poderia ser eu no nosso lugar. Então, irmãos, vamos ser solidários, calçar os sapatos das nossas irmãs que estão passando um processo muito difícil, muito complicado, tá? Repito, nenhum de nós aqui somos melhores do que ninguém. Poderia ser eu, poderia ser cada um de vocês, poderiam ser um filho de vocês, um familiar, enfim, que Deus nos ajude a termos ah, sem problemas, pastora Priscila, entendo o seu lado, tá bom? Fique tranquila. Então, vamos estar sempre sendo solidários e nos lembrar das orações, né, em favor das nossas irmãs com as batalhas que estão tendo aí com seus filhos. Antes de começar a aula, quero fazer algo aqui que eu já deveria ter feito na aula retrasada, não passada. Época de julho e agosto é muito complicado. Por quê? Eu vou explicar, vocês vão entender. No norte, a maioria dos irmãos, como não é o caso do irmão José Carlos, mas pessoas que ele conhece que trabalham na pintura e na carpintaria, tem uma tendência de trabalhar até muito mais tarde. Aqui no sul, na Flórida, o povo aproveita com força, porque é verão. Então, por ser verão, há uma dificuldade de pontualidade nas aulas online ou em qualquer outro compromisso neste horário. Então, para facilitar um pouquinho, temporariamente, este restante de mês de julho e até o dia 30, até o dia 31, aliás, de agosto, as nossas aulas vão começar 8h30, mas 8h30 mesmo. Então, 8h30 já estamos aqui esperando, entendeu? Mas vamos dar um início 8h30, não será mais 8h15. A partir da primeira semana de setembro, voltamos 8h15, ou seja, retrocedemos o relógio e voltamos para 8h15. Só lembrando que 2 de setembro é Labor Day. Geralmente, Labor Day não temos aula, então vamos ter automaticamente no dia 9 de setembro. Pode consultar o calendário, né? Que o 2 de setembro é Labor Day. Melhor para mim, né? É dia do meu aniversário. Melhor para mim. Então, sendo Labor Day, eu vou ficar com a minha família, aproveitando o Labor Day, comemorando os meus 65 anos. Não estou jogando indireta, não. Meu filho hoje está dizendo: ei, pai, esse ano vai ser engraçado o dia do seu aniversário. Como assim? Vai ser Labor Day? Então eu vou descansar 2 vezes. Entre aspas, né? Porque no dia do meu aniversário eu nunca descanso, né? É claro, é prazeroso estar com a minha família e mais ainda este ano, que eu, se Deus me der vida e saúde, chegarei a 65 anos de idade. Anotaram então? Anotaram então, 2 de setembro, Labor Day, já estou me adiantando, não temos aula, temos automaticamente no dia 9 de setembro e a partir da próxima semana, todo mês de agosto, nossas aulas do bacharel começarão 8h30, 8h30. Eu espero, na medida do possível, que possamos, né, começar com uma certa pontualidade, 8h30, né? Mas o horário de encerramento continua o mesmo, não vai passar das 10, tá? Nós só vamos reduzir, então, um pouquinho o tempo de aula. Queda dos anjos, queda dos anjos. Já falamos alguma coisa lá na página 20, então vamos desenvolver um pouquinho essa temática. O Velho Testamento indica que Satanás foi criado por Deus.
como anjo governante chamado Lúcifer. Deixo bem claro isso aqui, ó, porque pode surgir muitas dúvidas. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, repito, se quiser anotar, pode até anotar, embora estamos sendo gravados. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, em nenhum, você pode vasculhar de ponta a ponta, você vai encontrar o nome Lúcifer. Basicamente, em nenhuma tradução em língua portuguesa você vai encontrar o nome Lúcifer. Basicamente, em nenhuma das 20 traduções da Bíblia em inglês você vai encontrar o nome Lúcifer. Na maioria das traduções, você nunca vai encontrar esse nome, Lúcifer. Entretanto, 2 pontos. Se quiser anotar, anote. Existe uma tradução da Bíblia em latim, chamada Vulgata Latina. Quem já ouviu falar da Vulgata? Vulgata Latina. Essa sim, você vai encontrar a expressão que lemos em português, filho da alva, traduzida por Lúcifer, que em latim é Lúcifer, que quando se aportuguesou esse termo, ficou como Lúcifer, não é? Então, somente na Vulgata Latina que se encontrará este nome, como se escreve Lúcifer, mas se pronuncia no latim Lúcifer, ok? Se anotou? Anote. É interessante isso. Não existe nenhuma tradução da Bíblia a não ser a Vulgata Latina. E qual é a tradução de Lúcifer ou Lúcifer? Filho da alva, que também ele é apelidado no texto de Isaías 14 como a estrela da manhã, tá? Interessante. Apocalipse capítulo 22 faz uma diferença. Lembra-se? Jesus é chamado da resplandecente estrela da manhã. Isso pode causar uma confusão. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Já Satanás é chamada, né, da estrela da manhã. Então, muito cuidado. Estrela da manhã é a referência a Satanás. Resplandecente estrela da manhã é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, né? Já tenho ouvido, não vou entrar em detalhes, hinos que falam sobre a estrela da manhã, mas é um hino de características maçônicas, que ali a exaltação não é a Cristo, por estranho que pareça, é a Satanás. Intencional ou não intencional, eu desconheço, mas a maneira como é colocada as palavras da letra deste referido hino é uma exaltação maçônica, não à pessoa de Jesus Cristo, mas ao grande arquiteto do universo, que dentro da maçonaria é o próprio Satanás. Não quero ser polêmico, só estou explicando algo que a maioria provavelmente desconhece, e se for pesquisar vai se surpreender muito. Muito, 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 né? Gadu, exatamente, irmão José, exatamente isso aí. É o Gadu, né? O grande arquiteto do universo, são as siglas. Vamos lá, então. Com grandes poderes, mas o orgulho levou a Lúcifer, né? Vamos, então, aqui usar um nome próprio que a Vulgata usa. Que, repito, na Bíblia Sagrada, no texto hebraico, não existe este nome Lúcifer, existe o nome a estrela da manhã ou filho da alva. Ele se rebela contra Deus, levando consigo uma parte dos anjos do céu, torcido agora pelo pecado. Lúcifer é transformado em Satanás. Alguém se lembra? Eu falei alguma coisa já por alto do significado do nome Satanás. Vamos lá, se alguém se lembra. A Bíblia usa muito esse termo, ele é um termo hebraico. Na verdade, é Satã. Satanás é a forma portuguesada, mas Satã é a forma hebraica. Alguém se lembra do significado da palavra? Repita. Adversário. 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 Anote aí. Nossa irmã Fabiana já levou 40. Aqui na apostila. Está na apostila, mas por alguma razão alguém foi lento. Mas a irmã Fabiana deu o tiro primeiro. Ela sacou o 42 dela e já deu o tiro. Adversário. Eu não olhei na apostila, não. Quero acreditar que sim, que não. não. Onde o pastor está lendo, Isso. Mas Satanás é o
adversário. Então ele se tornou o nome Satanás, então, na Bíblia, preste atenção, acaba de se tornar um nome próprio, pelo fato que este anjo, esse querubim, se tornou o adversário, o inimigo de Deus. É um poderoso anjo decaído, intensamente hostil a Deus e antagonista do seu povo. Vamos lá aos textos, eu já mencionei esses textos, mas nunca é demais repeti-los, e aqui estão transcritos na apostila para facilitar a memorização, porque eu sei que às vezes memorizar textos bíblicos é uma batalha enorme, mas aqui estão eles. Isaías 14, 12 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante do Altíssimo. Se eu não falei, eu repito, essa expressão que lemos aqui, extremidades do norte, no texto hebraico diz à direita. E quem está à direita do Deus Todo-Poderoso? O trono do Senhor Jesus Cristo. Então, Lúcifer queria que o trono do Senhor Jesus Cristo. Ele queria derrubar Jesus Cristo da posição da destra do Pai Celestial. Ezequiel 28, 12 a 16 traz algo bem parecido, só que com alguns maiores detalhes. Olha só, está aí na apostila. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Observe que este não é o Éden de Adão e Eva, esse é um outro Éden, milhões de anos antes do Éden de Adão e Eva, mas era na mesma posição geográfica. Acredita-se que o Éden ocupou a mesma posição geográfica, tanto o primeiro como o segundo Éden, né? O primeiro Éden, o Éden de Lúcifer, o segundo Éden de Adão e Eva. Então acredita-se que os dois Édens ocuparam a mesma posição geográfica. Aonde? Entre o rio Tigre e Eufrates, ali bem no meiozinho da Mesopotâmia. Então, como era este primeiro Éden? Também jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. Olha a diferença da superfície da terra na época deste primeiro Éden. Observe, isso aqui é a descrição que o profeta Ezequiel dá, por revelação do Espírito, como era a estrutura da crosta terrestre, ou seja, da superfície da terra na época deste primeiro Éden. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos, ou seja, todos esses minerais, eles estavam o quê? Expostos na superfície da terra. Então, o homem era rico, ele era cheio de glória. Então, essas pedras preciosas, incluindo o próprio ouro, manifestavam, acima de tudo, o quê? O poderio e a glória do próprio Deus, compartilhados em parte, com a pessoa deste querubim ungido. Vamos lá. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras, olha só, a função deste querubim, o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus. Essa é uma expressão idiomática, né, para dizer, estavas diante da face do próprio Deus. No brilho das pedras andavas, ou seja, ele andava junto ali do jardim, querendo dizer o seguinte: Lúcifer tinha dois lugares. O lugar do seu governo sobre a terra, ele governava essa primeira terra. Aonde? No Éden, ele tinha um trono. Como é que eu sei que ele tinha um trono? É o que acabei de ler, nós acabamos de ler agorinha. Vamos voltar a Isaías, lá em cima. Tá? Lá em Isaías 14, disse, exaltarei o meu trono. Estão olhando lá no texto que está em cima, em Isaías 14? Estão observando? Ou não?
exaltarei o meu trono. Trono na Bíblia fala de lugar de governo, lugar de administração. Anote isso. Trono na Bíblia fala de local, de governo, local de administração. E Ezequiel fala o lugar exato. E esse lugar exato era o primeiro jardim do Éden. Não é dedução minha, não. Nós estamos ligando, conectando. Entende? Um texto dentro do outro, para nós interpretarmos não essa teoria. Isso aqui não se trata de uma teoria, não se trata de teoria, isso se trata de uma observação na medida que eu e você lemos e estudamos os dois textos em conjunto. Teoria, deixo bem claro, é aquilo que não se pode provar textualmente, biblicamente falando. Mas aqui nós temos dois bons textos, ok? Que nos dão cabida, que nos dão bastante arcabouço, apoio, respaldo, base, o suficiente para fazermos o quê? Afirmações. Então, isso aqui não é uma teoria, uma dedução ou uma conjectura. Tanto o profeta Isaías como o profeta Ezequiel foram usados por Deus para trazer o quê? Essa imagem que poucos de nós entendemos porque não se estuda a fundo, à luz da hermenêutica, o conjunto desses dois textos. Você tem que pegar o texto, então, de Isaías 14, Ezequiel 28 e conjugá-los, colocá-los um dentro do outro e começar a analisá-los à luz da hermenêutica. Então, já deixamos bem claro, né? Satanás, ou Lúcifer, tinha o seu trono na terra, no Éden, lugar da sua administração, administrador do primeiro planeta Terra. Sim. Existiram dois planetas Terra? Sim. Gênesis 1 e 1 é um planeta Terra. Gênesis 1 e 2 é outro planeta Terra. Mas isso é uma teoria? Não é uma teoria. Se me desse tempo, que o tempo não me dá, não tenho as condições, eu posso fazer depois uma postagem separada para que vocês possam analisar com tempo e com carinho. Já está provado que o planeta Terra, entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2, passou por um lapso de tempo aproximado de 25 a 32 milhões de anos. E que os 6 dias do Gênesis não foram dias de 24 horas. Foram 6 períodos das eras geológicas pelas quais passaram o nosso planeta Terra. Pastor, que loucura! Não, isso não é loucura, isso é uma das mais impactantes e maravilhosas revelações. Deixa eu só dar uma ideia para vocês, bem rapidamente, porque isso aqui estaria me estendendo demais, e temos que desenvolver essa temática dos anjos, que ela é bem mais complexa. Cada um dos dias, repito, do Gênesis, um total de 6, são 6 períodos da era geológica pelas quais passaram o nosso planeta. O primeiro período, segundo a geologia, é o chamado Cenozoico, que representa exatamente o primeiro dia, quando a luz foi criada, mas aí foi criada a luz cósmica. O que é a luz cósmica? A luz criada em função de uma gigantesca fissão atômica. O que é uma fissão atômica? Imagine bilhões de átomos de hidrogênio, nitrogênio, cádmio, oxigênio, esses 4 gases nobres unidos, se juntando num espaço no vácuo. E, de repente, gera-se uma explosão gigantesquíssima, sem palavras. Essa explosão gigantesquíssima, ela é conhecida pela ciência como Big Bang. E a partir do Big Bang começa a recriação
do planeta Terra. Mas peraí, então o planeta Terra ele foi devastado? Claro, no momento que Lúcifer tentou arrebanhar 1/3 das miríades celestiais, Deus o expulsa do céu. Apocalipse capítulo 12 já entra com essa explicação, né? O dragão, com a sua cauda, arrebanha 1/3 das estrelas do céu, que aí é um simbolismo. Estrelas do céu está falando dos anjos. E, consequentemente, Satanás, Lúcifer, perde o seu lugar na terra, no trono, na administração do primeiro Éden, e perde o seu lugar na presença de Deus no terceiro céu. Então, ele é jogado para um nível do terceiro céu, aonde está ele e as potestades do ar. Efésios 2:2 diz, né, que Satanás ele está em um nível do terceiro céu, não na presença de Deus mais, mas em um nível do terceiro céu. Curiosamente, no livro de Jó, capítulos 1 e capítulos 2, observamos que Deus, olha só que interessante, você vai se lembrar, permite que Satanás se apresente diante do próprio Deus. Ali é uma permissão. Ele não chegou assim porque deu na cabeça agora, bom. Vamos lá no livro de Jó para a gente deixar isso bem claro, porque isso pode dar um pequeno probleminha na sua cabeça, na correta interpretação. Livro de Jó, capítulo 1. Tem que ficar muito bem claro. Isso é uma parte da teologia que causa muita especulação. Pastor, Muita especulação. Sim, e a gente senhora. olhando aqui no Ezequiel 28, que eu li aqui, reli, quando diz aqui, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio da sabedoria e a formosura, estava no Éden. Quer dizer, o Éden era o jardim de Deus. E aí a gente vê lá o cenário, né? O cenário era completamente diferente, de todas as pedras Totalmente. preciosas, cobrida de sardio, topázio, diamante, né? Mais para baixo lá, aqui no versículo, aqui na apostila, né? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci e permanecia no monte santo de Deus. Quer dizer, um cenário falando do Éden, mas era um monte santo de Deus e um cenário completamente diferente do cenário do Éden, que mais tarde a gente viu o primeiro homem, que era completamente o cenário, né? Totalmente, totalmente. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, por favor. Na minha tradução, que é Almeida século 21, diz o seguinte: outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles, para igualmente se apresentar perante o Senhor. Então houve aí uma permissão do próprio Deus, uma permissão do próprio Deus para se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Ele não tinha mais um acesso direto à vontade, deu na cabeça, me apresento assim diante do Senhor. Houve ali uma permissão completamente, né, da parte de Deus para que ele estivesse ali tudo faz parte de um propósito, tá? Na nossa cabeça nada faz sentido, mas na cabeça de Deus já tinha tudo preparado, tudo montado para naquele momento Satanás se apresentar ali diante de Deus. Eu creio que o único registro das Escrituras que nos dá cabida ou margem para dizer que foi o único momento que Satanás esteve diante da própria presença de Deus. Não vejo nenhum outro texto que nos dê esse tipo de sustentação. Já no Apocalipse capítulo 12, vamos rapidinho lá em Apocalipse capítulo literal, 12. Pastor? Como? Seria uma forma literal de chegar diante da presença de Deus? 100%, Uma 100%. Ele se proteção apresentou especial? literalmente. Isso, ele se apresentou literalmente E uma à proteção presença de Deus. especial? Porque Literalmente. ele ali, o pecador não pode ver a Deus. Ali é o agente do pecado. Sim, exato. Mas no caso, lembre-se que ele ainda é um querubim. E os querubins, os anjos, têm acesso à presença de Deus. Mas no caso de Satanás, foi uma permissão única e exclusiva. Nenhum outro anjo caído se apresenta diante de Deus, senão o próprio Satanás. Houve uma permissão, repito. O porquê Deus fez isso, a gente nunca vai saber. Só a eternidade vai nos explicar. E o texto bíblico se resume a não dar... Então, né?
Como? Mas como o pastor falou, ele era um querubim, continua sendo um querubim. E continua, ele não Porém, perdeu a qualidade, só que ele está caído. ele está Só que caído, ele não ele tem está o caído da poder que presença foi de lhe Deus, ele está dado, caído né? dos benefícios de Deus Sim, aos querubins e não está mais a serviço de Deus. Esse é outro sim. detalhe. É. Ele Uma não única está a vez, né, serviço pastor? de Deus. Como? Uma única vez, né? Ele não Só vai houve quando essa quer. única vez. Uma vez. Não se repetiu. A Bíblia não dá registro nenhum que indique que ele voltou a se Ali, no representar. caso, foi o caso específico de Jó, né? Exato, porque havia um propósito bem claro, bem específico com respeito a Jó. Pastor, Apocalipse, mas agora é porque também nós temos um justificador. Então, Satanás, ele não tem com que chegar diante de Deus, porque nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Então, sem dúvida, ali ainda Jesus não havia morrido por nós para se colocar como nosso mediador sim, para nos justificar. Então, a função de Satanás Não ali tínhamos foi de quê? advogado, De pastor. condenar, de acusar, de caluniar. Porém, Deus já sabia de tudo, claro que sabia. Então ele permitiu, deu corda solta para Satanás, porque Deus ia envergonhar Satanás, né? Porque Satanás queria colocar Jó num xeque-mate. Esse aí é o teu servo, né? Tá aí te sendo fiel porque tu tá cobrindo ele de todos os bens, benefícios e bênçãos. Tira tudo dele para ver como ele vai reagir. Então, ali foi uma prova muito doida, né? Mas que Deus já entendia, já sabia, na onisciência dele, ele já antevia a fidelidade do seu servo, mas na cabeça de Satanás, lembre-se, Satanás é um querubim, então ele não tem a onisciência. E na Deus conversa, sim. pastor, e nesse Sim, diálogo, eu já vi muito debate sobre Jó, e nesse diálogo, o próprio Deus traz Jó à cena. sim, claro, sem dúvida Viste meu nenhuma. servo Jó? Sim, porque Deus sabia em quem confiava. Olha só que coisa O próprio Deus, tremenda. então, não deixou que o diabo escolhesse, porque o diabo ele nunca vai escolher o forte, ele vai escolher o Nunca. mais fraco, entendeu? Yes. E Deus, o que ele fez? Botou o melhor soldado dele. Yeah. E confiava na Tem capacidade capacidade dele. de Jó. Embora a capacidade de Jó ali estava super limitada por causa das tragédias que ele havia sofrido, mas a fé dele estava inabalável. Se a gente analisar no fundo, a fé de Jó, caramba, não tem nada a ver com a minha, a sua, a nossa fé juntas aqui, não. A fé de Jó foi uma fé férrea, se eu assim posso dizer, inabalável. A pessoa Satanás se colocar no meio do caminho para nos colocar em xeque-mate diante de Deus, mas isso porque, como diz a irmã Lúcia, Jesus não estava no cenário. Hoje é diferente. Hoje ele não consegue fazer isso, porque Jesus está na nossa frente, ao redor de nós, sobre nós. Hoje, impossível. Hoje, porque nós temos já o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia! Ei! Ninguém fica contente com isso? Olha o semblante de angústia e de tristeza. Irmãos, temos hoje Jesus. Por isso que Satanás não pode dar hoje uma desperto, chegar assim, eu vou tocar o Wellington, vou tocar a Giane, eu faço qualquer coisa com a Maria Bandeirinha, tá errado. Se ele chegar a fazer isso, é por permissão de Deus e para cumprir um propósito tão tremendo e tão exclusivo como fora da questão da vida de Jó. Mas Caso hoje de não. Pedro, né, pastor? Ali foi um caso, outro caso. Eu vejo Satanás te cirandando, rapaz, mas eu já roguei por ti, ó. Olha o amor de Cristo. Eu já vejo Satanás, ó, querendo fazer bagunça com a tua vida, mas eu já roguei por ti. Tu não vai te perder, não. Interessante. Preste O atenção. advogado, né? É o advogado. Mas com Judas nunca aconteceu isso. Por quê? Porque ele já estava destinado à perdição? Errado. É porque Judas escolheu. É porque Judas escolheu. Esse é o detalhe. E Deus conhece a profundidade dos nossos corações. Como Judas escolheu, Deus não tinha que fazer mais nada. Aliás, pastor, e Jesus deu oportunidade de Judas mudar aonde havia deficiência na vida dele. Ele era um usurário, ele era um materialista. Jesus fez questão de colocar ele na tesouraria para dar ele uma oportunidade de trabalhar no caráter dele. Porém, todavia, entretanto... Ele escolheu ir para o caminho da perdição. Isso agora, é uma lição para nós. Existem coisas que o Senhor permite, porque está nos dando oportunidade de trabalhar em nós.
O pior momento da vida de Judas, sabe qual foi? Antes de falar, antes da irmã Maria Bandeirinha ter oportunidade, sabe qual foi o pior momento? Não sei se alguém está se lembrando. Jesus, né, não estou fugindo do assunto, eu já vou voltar para os anjos. Jesus ali sentado na mesa, instituindo a ceia com seus discípulos, de repente Jesus, um de vós haverá de trair-me. Só eu, só eu, só eu, só eu. Aí entra o povo, os discípulos entram em desespero. Só eu, só eu, só eu. Aí Jesus, Aquele. aquele a quem eu molhar o pedaço de pão. Jesus está falando para quem? Para todos os discípulos. Todos estão ali ouvindo e vendo o gesto de Jesus. Aquele a quem molhar o pedaço de pão, outra tradução, bocado de pão, e lhe der a ele, esse é o que vai me trair. Judas ouviu isso em alto e bom som. Alô? Alguém está me ouvindo, gente? Judas ouviu isso em alto e bom som. Ouviu e viu. Jesus pegar o pedacinho de pão e molhar, esticar, que oportunidade Judas teve de dizer, para, comigo não. Judas poderia ter escolhido, a história seria diferente. Aí o filho da perdição não seria Judas, poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Tomé. Quem seria ali o filho da perdição? Não Judas, ele não foi predestinado a isso. E naquele Cuidado. momento que ele colocou o pedaço de pão na boca dele, Satanás entrou na vida dele na hora. Isso, na hora, tá ali, o texto bíblico é claro. E assim que ele pegou o pedaço de pão, imediatamente, é o que diz o texto das Escrituras, Satanás entrou nele. Agora, tá percebendo a oportunidade que ele teve? Todas. Inclusive na hora que Jesus falou, tá aqui, esse aqui é o pedaço de pão, eu vou molhar. E aquele a quem eu der, esse é que haverá de me trair. Judas não poderia ter dito, para tudo, eu não. Ele já estava no Eu coração dele, né, pastor? Ele já estava no caminho preparado para É uma isso. escolha. Ele fez a escolha dele. É diferente conosco? De jeito nenhum. Deus A dá... mesma coisa foi com Caim, ué. O Senhor disse para ele: o pecado estava na porta. Entendeu? Vamos parar para pensar nisso, irmãos, com muita seriedade. A Deus possessão nos de dá Judas, um leque de oportunidades para a gente não cair. Para a gente não cair no mesmo buraco, em vários outros buracos. Ele dá leques e leques e leques e leques de oportunidade. Agora, a escolha é minha, é sua, é nossa. Depois, reclamar com Deus, Deus não é injusto. Injustos somos nós, que não reconhecemos a misericórdia dele e nos dá tantas e tantas e tantas Pastor, é tão oportunidades. difícil quando a gente vê assim sobre esse assunto da escolha, né? E da predestinação, que é um problema sério, porque desde o princípio Deus criou o homem para relacionar com ele. E ele disse para ele assim: pode fazer tudo aqui, mas o fruto da árvore da vida, do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que comeres morrerá. Quer dizer, é escolha, é escolha. Deus Prova ia que a tendência do homem ela é voltada mais para si do que para Deus. Ele é egoísta por natureza. Ele quer escolher aquilo que vai ser conveniente para ele e não para Deus. Esse é um outro problema. Nós somos pela escolha da conveniência para nós, para mim, não para Deus. Irmã Maria Bandeirinha, por favor, para a gente voltar ao assunto rapidamente. Estou falando novamente ainda de Judas, mas ele, quando reconheceu que o que os fariseus e os sacerdotes queriam fazer com Jesus, ele foi para devolver as 30 moedas, não foi? Então aí ele não mostra arrependimento. Uma coisa, observe com atenção. Uma coisa é o arrependimento. Outra coisa é o remorso. O que moveu Judas a devolver as moedas não foi arrependimento. Eu vou provar agora. Foi remorso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Essa pergunta eu já ouvi por dezenas de pastores ao longo dos últimos 45 anos. E eles insistem em dizer, ele foi escolhido para ir para o inferno. Não, ele escolheu.
Ele foi com perna e tudo. Não, Jesus tinha dado ele uma posição maravilhosa. O cara era zurento, materialista, olho grande. Ele tinha todos esses defeitos. Quer dizer, ele implicou com o azeite. É o azeite, não, o óleo lá que foi derramado, que poderia. Exato, O cara exato. já É só nós analisarmos com calma e com cuidado os aspectos que envolveram Judas. Materialista, egoísta, ambiciosíssimo, mas Jesus está lá dando um leque de oportunidades para ele. Mas ele fez a escolha dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? O arrependimento, que conduz o quê? A salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. O que levou a Judas a devolver aquelas moedas não foi arrependimento. Jamais. Remorso. Minha consciência está pesada. E qual foi a prova disso? Se suicidou. Foi para o inferno. Escolheu. O arrependimento leva ele a voltar onde a parte que ele ofendeu, né? Ele teria voltado a Jesus. Exatamente. A gente vê a diferença com Pedro, né, pastor? Perfeito. Perfeito. Está aí a diferença. Pedro e Judas, coloca lado a lado. Quem pediu perdão, quem se arrependeu de fato? Amargamente, né? Cada um tem os seus problemas, né? Yes. Duas realidades totalmente diferentes e dois resultados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, cuidado para nós não nos confundirmos pastor, com isso. E se a gente olhar Judas, que nós acabamos de falar agora, ele teve um caminho, você entendeu? De erro que ele poderia ter consertado. Um caminho. Jesus ensinou ele, que ele falou que era um desperdício, aquele óleo que ele estava sendo embalsamado, que era melhor dar para o pobre. Claro que ele sabia que ele era um usurento. Claro, ele era. Posso interromper um minuto? Estou tendo uma emergência aqui com a classe do médio. Um minutinho só, por favor. Eu vou ter que apagar aqui o áudio. Estou recebendo aqui 2 mensagens de emergência da parte do irmão Kleber. Só um minuto. Só preciso de um minuto para ouvir esses 2 áudios, por favor. Ok, meus irmãos, mil perdões, surgiu uma situação um pouquinho grave no curso médio, eu não vou, claro, não posso fazer nada agora, mas assim mesmo, é uma batalha, está tendo uma batalha espiritual pesadíssima lá na turma do médio, pesadíssima, pesadíssima, pesadíssima. A gente vai ter que fazer algumas mudanças um pouco drásticas, mas me ajudem em oração, não quero aqui compartilhar nada com os irmãos, faz parte, né? As coisas é assim mesmo, o reino de Deus é ganho. Ai, mas Deus é bom, a gente vai superar essas dificuldades, né? O que nós não temos aqui de problemas, vamos ter em algumas outras classes e assim mesmo, né? Faz parte do andamento da obra do Senhor, nosso Deus. Mas vamos lá. Vamos continuar com essa questão dos anjos, para a gente avançar um pouquinho, né? Sobre Judas, eu gostaria de dar um fechamento aqui agora, para não ser extremamente extenso.
Tá? O texto de Isaías e o texto de Ezequiel já está um pouquinho bem claro, né? Ou bem claro, quero acreditar, explicando, né, a queda de Lúcifer. Temos outros textos, né? Eu ia ler agora Apocalipse, mas já está aqui dentro, ó. Lucas 10, 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Apocalipse 12, 4, e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, 7 e 9. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E Apocalipse 12, 12. Ai da terra e de seus moradores, pois o diabo foi lançado até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, sim, será expulso do céu. Hoje ele está ocupando o terceiro nível o primeiro nível do terceiro céu. O segundo nível está o paraíso e o primeiro nível está Satanás e seus anjos caídos, né, os seus demônios. E eles vão ser arremetidos ou arremessados na terra na segunda parte da tribulação, né? Exatamente quando sejam derramadas as 7 taças da ira de Deus. Essa é uma parte ligada à escatologia, se você se lembra, de repente não se lembra, se não se lembra, vai lá na apostila nossa, caso você tenha, de escatologia, e procura essa parte. Ela é uma parte muito importante, deixa isso bem explicado, certo? Então não tenho como entrar em maiores pormenores, porque a gente vai entrar numa profundidade que vai exigir uma visão mais escatológica do que angelológica. O texto de Efésios 6:12 dá uma noção de como são organizados os anjos caídos. Isso aqui é importante, tá? Efésios 6:12, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele explica, né, uma linha de hierarquia, que são principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Então, essa aqui é uma hierarquia propositalmente colocada nesta ordem. Os principados, depois dos querubins e depois dos serafins, é a hierarquia mais alta. As duas hierarquias mais altas no céu são querubins e serafins. Agora, essas hierarquias aqui estão ligadas aos demônios, ou anjos caídos, como queiram, né? Mas no céu temos querubins, serafins e anjos comuns. Mas aqui estamos nos referindo aos anjos caídos ou demônios. Então, na hierarquia, o mais elevado são os principados. Depois as potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. Aí temos principados, no grego archas, se escreve archas ou archas, mas se pronuncia archas. Essa palavra é usada para descrever uma série de líderes, reis, majestades ou governadores. Isso mostra que o reino satânico está bem organizado. Satanás é o chefe e sob seu domínio está uma fila de espíritos de altas posições. Algumas passagens do Antigo Testamento, presta atenção que isso aqui é interessantíssimo, nos dão base para supormos que esses príncipes são colocados sobre regiões específicas, com o único objetivo de fazer o mal. Daniel 10:13, Ezequiel 28:2 nos dão essa luz. Isso talvez explique por que determinadas regiões apresentem sistematicamente o mesmo tipo de problema no decorrer de sua história: corrupção, violência, divórcio, prostituição, homossexualismo, suicídio, desemprego, seca, etc. Este pode ter sido o motivo porque os demônios que saíram do Gadareno pediram para não ser mandados fora do país. Se nunca você observou isso, eles são chamados demônios territoriais, espíritos malignos que marcam territórios. Não é coisa da nossa cabeça, não. Os textos bíblicos nos dão esta luz, esta margem. Marcos 5, 9, 10. É como um animal, vamos assim dizer, né? Os animais, alguns animais do reino animal, eles têm o hábito de marcarem território, como os lobos,
como os coiotes, como as hienas. Poderíamos aqui dizer uma lista de animais que, por instinto, marcam território. E os principados não são diferentes, não é? É uma casta de demônios ou de seres angelicais caídos que tendem a marcar território. Por que eles marcam território? Para exercer poder de governância, não é? De governo. Aí temos as potestades. No grego, exousias, é a palavra traduzida por autoridades. Os espíritos imundos estão investidos de autoridade para realizar seu propósito maligno. Essa autoridade vem do seu chefe, o diabo, obviamente por permissão de Deus, e foi dada por causa do pecado. Dentro do propósito eterno de Deus está previsto que até a criação seja redimida completamente, o que se dará após o arrebatamento da igreja. Satanás tem autoridade para agir. Primeira carta de João 5,19, Apocalipse 12,12, nos lançam muita luz para isso. No entanto, o crente tem autoridade maior, inclusive sobre os espíritos imundos. Lucas 10, 17 a 19. Lucas 10, 17 a 19. Não estamos lendo agora os textos para eu dar essa margem a vocês, porque é importante ler os textos em sala de aula, mas como o assunto ele é mais complexo e ele é muito vasto, eu gostaria que alguns desses textos fossem bem avaliados, bem analisados, lidos por vocês, tá? Alguns, claro, faremos menção aqui, outros não. Então, os que eu não vou ler aqui em sala de aula, peço, por favor, tenham a deferência, o cuidado, a gentileza, não é, de fazerem a análise como corresponde. Dominadores deste mundo, no grego, cosmocrátoras, que também é traduzido por príncipes deste século, ou deuses deste século. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo. Olha só. Em Mateus 4,9, ele oferece a Jesus a glória deste mundo que se recebesse adoração. Não vemos Jesus respondendo que ele não poderia oferecer isso, que não era dele, mas existindo a sua proposta pela palavra de Deus, dizendo que poderia oferecer culto a Deus. Lembre-se que Satanás, ele era o administrador do primeiro Éden, lá em Ezequiel, como já lemos no capítulo 28, em Isaías 14, está aí na apostila. Se você não prestou atenção, volte a esses textos, por gentileza. Consequentemente, ele não era apenas o administrador do Éden, era de todo o planeta Terra. Guarde isso, porque o Éden representava a sede de todo o planeta, não de uma única região. Então, o Éden era a capital política e a capital espiritual de todo o planeta Terra. Então, consequentemente, Adão e Eva tinham, né, vieram a ter administração do segundo Éden, mas o primeiro Éden, quem tinha administração era o próprio Satanás, ou Lúcifer, e ele perde, porque ele tentou derrubar a Deus do trono, derrubar a Jesus Cristo do trono. No momento que ele faz essa tentativa de derrubar, claro que ele perde essa autoridade, ele perde esse direito, e esse direito ele é transferido depois para o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26. No tempo de Satanás, quando era administrador do primeiro Éden, ele compartilhava o seu governo com mais alguém? Não, mas havia outros homens na face da terra que não tinham o poder de governo, estavam ali, né, como criaturas de Deus. Quem são esses homens? A Bíblia não fala deles, claro que não fala, porque a Bíblia ela se reserva o direito de não entrar em grandes pormenores, porque do contrário a Bíblia seria um livro enorme, maior do que isso aqui, ó. Mas quem eram esses primeiros homens que estavam ali em Gênesis 1:1? Os homens das cavernas. Ou vocês pensam que os homens das cavernas, eles foram uma criação da mente humana? De forma nenhuma. Os homens das cavernas existiram. Eu não sei se eu já postei no grupo. Pastor, Sim. os homens das cavernas, como o senhor está falando aí, ele tinha o mesmo poder cognitivo que Adão ou era menor? Em parte.
bem menor. Deixa eu aqui localizar. Se eu não postei, eu vou postar agora de novo 3 livros que eu recomendo vocês adquirirem. Infelizmente estão em inglês. E esses 3 livros falam exatamente tudo, todos os detalhes. Deixa eu localizá-los aqui. Falar os detalhes. Deixa eu ver se eu consigo localizá-los aqui, porque são 3 livros que não podem faltar na estante do aluno em teologia, caso... deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, enquanto eu estou me lembrando. Postei lá no grupo os 3 níveis dos céus, não é? Ou pelo menos os níveis dos 3 céus do inframundo e do mundo terrestre. Deixa eu aqui tentar agora localizar rapidamente. Eu sei que eu posso estar tomando um pouquinho de tempo, mas isso aqui é importante para com que os alunos tenham... aqui, encontrei. Perfeito. Perfeito. Isto. Estou enviando agora no grupo. Esses 3 livros que eu acabo de postar estão disponíveis no Amazon, os 3. Agora eu vou colocar na ordem os 3 melhores. Não existe em português. Que eu saiba, não existe em português. Não existe. Que eu já rebusquei, virei de cabeça para baixo, não existe. O primeiro livro é The Remarkable Birth of Planet Earth, o notável início, o notável nascimento do planeta Terra, por Henry M. Morris. Esse é um pastor que foi cientista há algum tempo atrás, se converteu ao evangelho. Excelente, um livro pequenininho, pequenininho, deve ter uns 80 páginas. Mas olha, é impactante, impactante. Ele explica bíblica e cientificamente o Gênesis e os 6 períodos geológicos. O outro livro é Questions of Faith, Exploring Science and Belief, de Michael Poole. Também tem no Amazon, não tem disponível em português. Procure à vontade que não vai encontrar. Só tem outro livro que abala. Fantástico, fantástico, fantástico. E o terceiro livro, Revealing a Testable Model for Creation, revelando um modelo testável para a criação, More Than a Theory, mais do que uma teoria, de Hugh Ross. Esses 3 livros, sendo lidos os 3 ao mesmo tempo, vem um grande impacto na sua mente, porque revela fatos ligados com acontecimentos provados pela ciência, pela física quântica, pela química, pela astronomia, e tudo encaixadinho dentro das Sagradas Escrituras. Aquilo que vocês sabem, a Bíblia nunca foi projetada para ser um livro científico, nunca. Nem ela usa a linguagem científica, mas a Bíblia revela os fatos científicos e se encaixam totalmente perfeitos. Tá? Totalmente perfeitos. Quem puder adquirir os 3 livros e podendo ler em inglês, maravilha. Não podendo, I'm very sorry, lamento, porque esses livros não estão ainda disponíveis em língua portuguesa, né? Se você quiser comprá-los e arriscar lançar a mão de um tradutor, amém, fique à vontade, tá? Mas quem tem interesse de ir a fundo nesse assunto, né? Porque tudo que eu falo aqui, ministro da parte de Deus, tem base nas Escrituras Sagradas e em acontecimentos provados que têm conexão direta com a palavra de Deus. Eu estaria aqui lançando uma teoria, assim no mais, compreende? Jamais eu estaria lançando uma teoria como algo da minha cabeça, como fosse uma conjectura minha, mas eu sempre vou lançar, na maioria das vezes, afirmações. E quando é uma dedução, uma conjectura, eu digo, isso aqui é uma dedução, isso aqui é uma conjectura, isso aqui é uma teoria, mas sobre isto que eu estou colocando para os irmãos, não é nem conjectura, nem dedução, e muito menos teoria. São fatos que até então têm estado ocultos, desconhecidos, sem compreensão, porque, infelizmente, a maioria dos ministros, dos pastores, dos líderes não conseguem ver a conjugação ou o casamento entre Bíblia e ciência. Muito pelo contrário, Bíblia e ciência podem caminhar juntas perfeitamente, desde que a ciência não fira os princípios bíblicos, tá? E é o que esses 3 livros
prova com todas as letras. Nenhum princípio bíblico, nenhuma revelação bíblica é ferida ou agredida. Pelo contrário, cada princípio bíblico é confirmado através de uma fantástica e maravilhosa revelação que a ciência tem trazido à tona nos últimos 30 anos, ok? Recomendo, então, esses 3 livros para quem puder, mas, repito, só está disponível em inglês. Não conheço nenhuma forma de tradução, não tenho ideia nenhuma. Já procurei isso durante 13 anos seguidos. Eu postou Não já. existe. Sim, já está lá no grupo, e também um gráfico sobre o mundo espiritual e o mundo físico, né? Quando eu falo do mundo espiritual, eu falo do céu e do inferno, e também do mundo terrestre, para vocês entenderem, né, aonde estava Satanás, né? Satanás estava no terceiro céu, no seu primeiro nível. Vamos lá, vamos então a dominadores deste mundo. No grego, cosmócratas, como já falei, que também é traduzido por príncipes deste século, ou deuses deste século, segundo de Coríntios 4:4. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre o mundo, como já falei. Em Mateus 4:9, ele oferece a Jesus a glória deste mundo se recebesse adoração. Não vemos Jesus respondendo que ele não poderia oferecer isso, que não era dele, mas existindo a sua própria proposta pela palavra de Deus, dizendo que preferia oferecer culto a Deus. Em outras palavras, meus irmãos, Satanás ganhou de bandeja a escritura espiritual e física do planeta Terra. Parece um absurdo, mas como? Satanás é o dono do planeta Terra atual? É. Porque ele tinha esse poder administrativo e, consequentemente, espiritual. E Adão e Eva, quando saíram da presença de Deus pela desobediência, entregaram essa escritura nas mãos do Deus deste século. Quem é Satanás? Ele mesmo diz que foi lhe dado, né? Aí está. E quem deu isso? Adão e Eva. Jesus, né, no pináculo do templo. Exato. Jesus não negou. Mas lembre-se que Satanás ganhou esse direito pelas mãos de Adão e de Eva. Sim. Ele não tinha esse direito, porque quem tinha esse direito originalmente era ele, mas ele perdeu pela sua rebelião lá no céu. Aí então ele foi expulso. Aí Deus, ao recriar o planeta, dá esse direito a quem? Aos novos administradores, Adão e Eva. Uma das razões que a serpente, Satanás, aparece no corpo de uma serpente, é que ele foi o quê? Reivindicar algo que ele julgava ainda ser dele, o direito de administrar o planeta, o direito de ter o poder físico e espiritual sobre o planeta. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é maravilhoso. Quem tem o poder sobre o físico, o mundo físico, tem poder também sobre o mundo espiritual. Por isso que Satanás é chamado em 2 de Coríntios 4:4, o Deus desse século, ou seja, o Senhor deste sistema organizado chamado mundo. Alguém vai me perguntar, quando é que Satanás vai perder esse domínio? Quando ele for expulso dos céus. No momento que ele for expulso dos céus, vai ficar uma lacuna. Ninguém vai ter o poder da administração direta sobre o planeta. Aí vai voltar essa administração nas mãos de quem? Jesus Cristo, quando governar os seus 1000 anos sobre a terra. 1000 anos. Então vai haver uma lacuna de 3 anos e meio, quase. Não quase, exatamente. Por 3 anos e meio, esse planeta vai perder todo o poder de administração física e espiritual. Vai ser uma loucura. Por isso que a segunda parte da tribulação vai ser um completo desgoverno, um total caos. Não vai ser o homem, não vai ser Satanás que vai ter o governo desse planeta. Vai estar um caos, um completo caos. Morte, destruição, morte, destruição, morte, destruição. Governo que é bom? Nada. Aí Satanás ele é preso no abismo, e aí Jesus começa a reinar por 1000 anos, e aí se cumpre aquela palavra que está lá em Apocalipse. Os reinos deste mundo voltaram. Olha essa expressão. Voltaram a ser do seu Cristo e de seu Deus. E aí Deus não devolve mais o governo nas mãos de um homem. O governo já fica de vez nas mãos dele. Aí ele vai governar por 1000 anos, e depois dos 1000 anos, novos céus e nova terra, aí o governo é passado diretamente nas mãos do Pai Celestial. Isso é simplesmente maravilhoso. Agora,
nós temos dificuldade de colocar isso numa ordem bíblica como cronológica, porque, queira ou não, essa situação com os anjos caídos criou esse tumulto, criou esse caos, criou essa extrema dificuldade que muitos hoje têm de biblicamente compreenderem esta ordem. Todos estão me entendendo, gente? Eu espero não estar falando rápido demais, porque é muita quantidade de informação, mas nós temos que pegar essa informação, tá? E colocar numa ordem. O novo céu e nova terra vai ser depois do milênio, irmão José Carlos. Depois do milênio. Depois do milênio, vai haver primeiro o trono branco. E o juízo final vai ser em um lugar que o céu e a terra não vão caber. Não se sabe exatamente aonde vai ser. Mas o texto sagrado de Apocalipse diz que terra e céu vão fugir. Então se acredita que vai ser em um local intermediário, não sabemos aonde, geograficamente falando. A igreja vai estar protegida, vai estar guardada, sem dúvida nenhuma, claro, certo? Porque a igreja vai ser parte do júri desse tribunal, a igreja não, ela vai julgar os anjos caídos, alguém já leu isso? No livro da primeira carta aos Coríntios, se não me engano, capítulo 6, que nós vamos julgar os anjos. Então, acredita-se que o julgamento desses anjos, a Bíblia não deixa claro qual é a ordem cronológica, mas é possível que esse julgamento, pelas pistas que o texto de 1 de Coríntios nos dá, vai ser antes do trono branco, ou seja, termina o governo de 1000 anos do Senhor Jesus, né, com Satanás sendo solto para enganar as nações. E aí, antes do trono branco, entraria um momento em algum lugar no espaço, em algum lugar na eternidade, que a igreja recebe autoridade para julgar os anjos caídos. E depois, sim, entra o trono branco com a ressurreição dos mortos ímpios na presença do próprio Deus. Vamos avançar, porque já são 9h37. Forças espirituais do mal. No grego, dinamis, que pode ser traduzido como poderes. Esse texto mostra que os poderes das trevas estão unidos num só propósito, o mal. Jesus já havia alertado em João 10:10, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ainda que Satanás se disfarce em anjo de luz e atraia muitas pessoas, seu propósito é sempre maligno. Então, nesta hierarquia, os mais poderosos são os principados. Os menos poderosos são as forças espirituais do mal, dinamis, mas todos eles, de igual maneira, são destrutivos, são perigosos, tá? Eles realmente vieram para arrebentar, né? Como diz o texto de João, capítulo 10, o diabo, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, e aí implica o trabalho desta hierarquia demoníaca. Depois do serviço dos anjos, como é que fica o serviço dos anjos? Aqui nós estamos falando dos anjos que servem a Deus e, consequentemente, servem, não é, a nós, o povo de Deus. Tem dois tipos de serviço: o serviço comum e o serviço especial. O serviço comum é definido como serviço comum dos anjos, seus louvores a Deus, dia e noite. Está lá em Isaías 6:3, Salmo 103:20 e Apocalipse 5:11. Dão assistência aos herdeiros da salvação, Hebreus 1:14. Protegem os crentes, Salmo 34:7. Protegem os pequeninos, Mateus 18:10. Estão presentes na igreja, 1 de Coríntios 11:10, 1 de Timóteo 5:21. Encaminham os crentes ao céu, Lucas 16:22. Gente, os anjos têm muito trabalho, mais que eu, mais que você. Se você diz que você está trabalhando muito, você não está sabendo de nada. À luz da Bíblia, os anjos trabalham muito mais do que eu e você juntos. Não, pastor, eu hoje ralei, trabalhei 12, 14, 18 horas. Seu trabalho não é nada. O único detalhe é que os anjos não se cansam. Nós nos cansamos. Qualquer coisinha de jeito, tá doendo aqui, tá doendo acolá, tá doendo nas costas, tô todo torto, tô todo entrevado. Mas anjo não tem esse problema. Mas se é trabalho, põe povo para trabalhar e trabalha com disposição, né? Como eu e você, que somos humanos, claro, sujeitos a um corpo físico dominado por enfermidades, por dores, por limitações, pelo próprio pecado. Mas nunca diga que você trabalha mais do que os anjos, porque isso é mentira. À luz da Bíblia, os anjos trabalham muito mais do que nós.
Serviço especial dos anjos. Qual seria este serviço? A queda do homem tornou necessária a atuação extraordinária dos anjos. Muitas vezes eles são intermediários das revelações especiais de Deus ao seu povo e executam o juízo sobre os seus inimigos. Então Deus ainda está trabalhando e coloca os seus anjos à disposição. Existe um livro escrito pelo pastor Abraão de Almeida, se você já ouviu falar dele, Israel, Gog e o Anticristo. Neste livro ele fala da intervenção dos anjos que trouxeram a vitória na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967. O general da época, Moshe Dayan, guiados pela primeira-ministra israelense Golda Meir, viu a presença dos anjos, né? Porque, irmãos, eram 37 mil soldados israelenses contra 478 mil soldados árabes. Eram da Síria, eram libaneses, jordanianos e egípcios. E todos estavam vindo para esmagar os exércitos de Israel. Quando Moshe Dayan viu aquele grande exército olhando para a minoria de 37 mil soldados israelenses, segundo a história, Moshe Dayan caiu de joelhos, em pranto, e gritando em hebraico: Senhor dos exércitos, Deus de Josias, Deus dos santos profetas e dos santos reis, olha para nós e lembra-te que somos o teu povo e a tua nação. Ou acaso nos deixarás para a vergonha dos nossos inimigos? De repente, uma loucura, uma gritaria do lado árabe. E ninguém estava entendendo nada. Quando, de repente, passado alguns minutos, Moshe Dayan e seus 37 mil soldados veem algo fantástico. Bolas de fogo caindo na direção dos exércitos inimigos. E na medida que essas bolas de fogo eram como meteoros, bum, batiam no solo, se transformavam em homens enormes, vestidos de túnica, com uma espada desembainhada em fogo nas suas mãos direitas. Quem eram eles? Os anjos, enviados pelo nosso Deus para resgatar o exército de Israel. E Moshe Dayan gritou várias vezes: Adonai, Baruch atah, Yahweh Tsebaot, glórias ao nosso Deus, o Senhor de todos os exércitos. Glórias ao Senhor nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Isso está registrado em várias crônicas de livros seculares e o pastor Abraão de Almeida transfere isso no livro Israel, Gog e o Anticristo. Ou seja, Deus ainda envia os anjos para lutar em favor da nação de Israel e em função da igreja. Ou você pensa que a igreja está para trás? Todas as vezes que a igreja entra em sinal de alerta, em sinal de perigo, de risco, Deus está enviando algum anjo, alguns anjos para socorrerem a igreja. Os anjos estão presentes nos dias de hoje. Não podemos orar a anjos. Deixa isso aqui bem claro. Não temos autorização pela Bíblia em orar a nenhum anjo. Não temos autorização pela Bíblia em conversar com nenhum anjo, porque anjo não é intercessor. Anjo não é mediador. Temos que orar ao Senhor nosso Deus em nome de Jesus para enviar os seus anjos para nos protegerem, para nos custodiarem, para batalhar em nosso favor. Mas não temos que fazer oração nenhuma direta a nenhum anjo. Como andou há um tempo atrás, não vou entrar em maiores detalhes para não gerar constrangimentos, né? Aqui mesmo nos Estados Unidos abriu uma ideia, uma heresia, que os anjos poderiam ser adorados, venerados, cultuados. Nenhum anjo pode, a Escritura deixa clara, não se pode dedicar nenhum tipo de adoração. Eles são servidores, né, pastor? São servidores, exatamente. Outro detalhe interessante, os anjos, quando da vontade de Deus, eles podem se materializar. E você tem uma dificuldade tremenda em saber se é um anjo. Parece um ser humano, um anjo, um homem qualquer. Só na hora certa que você vai saber que é um anjo. Por que eu estou dizendo isso? Eu tive já na minha vida, né, aos meus 18 e aos meus 29 anos de idade, eu vou fazer 65 anos, eu tive essa experiência de ter um encontro com 2 anjos em 2 lugares diferentes. No momento ali, para mim, era um ser humano, como qualquer um de vocês.
até que conversando comigo, o indivíduo se revela, né? Eu vim da parte do Senhor. Eu falei, epa, é um pastor, o que é? Um evangelista, um missionário? Aí o camarada levanta a mão e mostra quem ele é, e mostra a sua real presença. É uma coisa de doido. Não tenho nem como aqui descrever para vocês. Vocês vão pensar que eu estou exagerando, ou sou um louco, coisa parecida, mas foram duas experiências que não dá para esquecer. Só quem viveu. E eu Ô, conheço... pastor, os três homens que foram visitar Abraão eram os anjos, né? Eram 3 anjos, né? Na verdade, 2. E um 2. deles era o próprio Senhor Jesus Cristo, e claro, que estava numa forma humana. Então, ali era uma cristofania e uma angelofania, né? Vamos dizer assim, duas coisas em uma. Angelofania, porque eram anjos em corpos humanos, e uma cristofania, que um deles era o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que tomou a É ele que dianteira para dialogava, né? estabelecer aquele diálogo. Sim. Ele que estabeleceu o diálogo ali. Exato. Se observarmos pelo texto, nenhum dos outros 2 personagens falaram qualquer coisa, estava ali acompanhando, nada mais, né? O mesmo que lutou com Jacó no Vale do Jaboque, o mesmo que se apresentou a Josué na entrada de Jericó com a espada desembainhada, o mesmo que se manifestou a Manoá, pai de Sansão, tudo ali são manifestações da cristofania, ou seja, do Malak e Yahweh, né? O anjo que traz a face do Senhor, ou mensageiro da face do Senhor. Gideão também. Como Gideão também, certo? Porque são anjos que se deram a serem adorados. E um anjo normal não se permitia a adoração. Percebam isso, tá? Pelo texto bíblico. Um anjo normal, até pelo contrário, repreendia. Lembra-se, João caiu prostrado diante de um anjo, e o anjo repreendeu. Não faças isso. Não me adores. Sou igualzinho a ti, sou teu conservo. Adora a Deus. Né? Como? É um serviçal do reino. Estamos É em um prol de serviçal reino. do reino. Agora, entre nós, não é que dê medo, mas impressiona quando ele se revela na sua glória ou na sua luz, assusta. A princípio, quando eu tive um encontro com os 2, igualzinho, como se estivesse falando com um ser humano, até que chega no momento que o camarada, e é interessante, né? Pelo menos na minha experiência, quando levanta a mão direita, assume a forma de luz. Aí dá uma loucura, para vou morrer aqui agora. Agora vou morrer, agora chegou a minha hora. Na primeira vez eu caí de joelhos, chorando desesperadamente, vou morrer, vou morrer. E o próprio servo do Senhor, né, o próprio anjo dizia, não, eu não estou aqui para a tua morte, mas para te trazer o livramento que tu sabes. E a segunda vez, um pouco parecido, né? No meião de um mato perdidão no interior do estado do Rio Grande do Sul, eu falei, como é que eu vou sair daqui? Perdi a direção de chegar numa certa igreja, e eu dizia, Senhor, manda um anjo aqui para me ajudar. Não demorou 10 minutos. Quando eu fiz a oração, aparece lá um indivíduo, muito bem vestido. De onde veio esse homem? Do nada. E me disse, você vai descer por aquela estrada assim, 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 assim. E aí eu desconfiei, não, esse camarada não é um homem comum. Quem é você? Eu fui enviado pelo teu clamor e pelo teu rogo. Aí ele fez assim com a mão e aí mostrou a sua verdadeira identidade. Eu caí no chão, literalmente no chão, porque daí saiu uma luz intensa. Eu falei, eita, o pastor da igreja estava tendo revelação lá na igreja, porque eu estava atrasado 1h30. E Deus estava falando com ele, né? Que o anjo do Senhor um dos anjos do Senhor estava no caminho, me custodiando. Quando eu cheguei lá, não precisei nem dar o testemunho. O próprio pastor confirmou: não, irmãos, o nosso irmão está aqui atrasado porque o anjo do Senhor, ou um dos anjos do Senhor, deu custódia, deu proteção. Ou seja, minha oração é que você um dia tenha uma experiência dessas. Aí você vai entender que é uma coisa humanamente de louco. Completamente de louco, porque nós não estamos... Minha mãe tem muita experiência com anjos. Como? Minha mãe. Ela me conta, já me contou. Embora, repito, não é algo que acontece todos os dias com cada um de nós, na verdade, mas quem tem ou quem teve essa experiência marca a vida inteira, né? Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo aqueles 2 momentos, entendeu? Se um dia for necessário, Deus vai te apresentar um anjo para te tirar de algum sufoco, pode acreditar nisso, né? Se você um dia estiver num sufoco que não tiver saída, pode acreditar. Se você crê que Deus
pode enviar um anjo, ele vai enviar e você vai ter uma experiência que não vai esquecer nunca. Vou te chamar de doido, como me chamaram por muitos anos de pancada, de débil mental, de fanático, mas graças a Deus que Deus ainda tem na terra pessoas que ele dá o discernimento espiritual para avaliar, né, que os anjos são uma realidade. Conclusão: é certo que os anjos estão a serviço do ser humano, Hebreus 1,14, mas não deve-se usar os textos de Mateus 18:10, Atos 12:15, para tentar argumentar sobre a existência de anjos da guarda, específicos para cada um. Não existe esse negócio de anjo da guarda, gente. Isso é coisa que a Igreja Católica inventou baseado no paganismo babilônico. Também não é correto ao homem dar ordens diretamente aos anjos, pois é o Senhor quem dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Eita, tem pastor aí meio atrevido, tá dando ordem para anjo. Não, não, não. Quem dá ordem é o Senhor. Ele é o único que pode dar ordem aos anjos. Inclusive, tem um texto que eu quero fazer menção aqui agora. Lá em Romanos, vamos lá em Romanos. Eita, se tornou até música evangélica. Eita, isso aí é um problema grave. Pastor, tem um pastor que na hora que ele está expulsando o demônio, ele fala, Gabriel, mete a espada nele. Tá ficando doido? Tá ficando louco? Não tem nenhum conhecimento bíblico básico, com todo respeito, meu Deus. Mas pode estar chamando um Gabriel caído, né? Gabriel não, né? Um Lúcifer. O Lúcifer. Aí é perigoso, é perigoso. Romanos 16:20. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Existe um corinho, né, que tem igreja que canta sapateando com tudo. Debaixo dos seus pés, Satanás, debaixo dos seus pés. Já ouviu falar desse hino? Sim. Ou eu estou sozinho nessa história? Sim, não, irmão José Carlos já ouviu falar. Cantou muito disso. Eita, quem já ouviu falar desse hino? Isso é uma heresia rasgada. Em inglês. Foi cantado em inglês, assim, né? Isso é uma heresia rasgada. Olha o texto. Ao campo do inimigo eu fui. De... Ao campo do inimigo eu fui, tomei o que me roubou. Que loucura. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pais. O camarada que fez esse hino, não vou dizer o nome, sei quem foi. Inclusive, eu conversei seriamente com ele uns 5 anos atrás e ele ficou muito bravo comigo. Quem é o senhor para me chamar a atenção? Eu não sou ninguém, não, ó. Mas esse livro aqui pode me chamar a atenção e provar que o irmão está totalmente fora da Bíblia. Ele ficou muito constrangido, me deu as costas e me xingou. Claro, uma pena. Se tivesse humildade, reconheceria que errou, e errou feio. O texto é bem claro. O Deus de paz, em breve, esmagará quem? A Satanás, debaixo dos vossos pés. Então, quem vai esmagar Satanás? É o Deus de paz. E aí vai colocar debaixo dos pés da igreja. E nunca a igreja que vai fazer essa obra, esse trabalho diretamente. Isso é uma grosseira heresia, irmãos. Por isso temos que ter muito cuidado com letras de alguns corinhos. E até mesmo com hinos que julgamos ter, não é, base bíblica. Tudo tem que ser passado pelo crivo da Bíblia Sagrada. Se não passou pelo filtro da Bíblia Sagrada, é coisa da cabeça do homem, ou até mesmo de inspiração da maçonaria ou de outras religiões. Não vou entrar aqui em detalhes, porque o objetivo meu não é ser polêmico, mas existem mais de 50... Aí vem a frustração, né? Existem mais de 50 hinos ou corinhos com influência maçônica e espiritista. Não quero assustar vocês, não. Mais de 50 hinos e corinhos com influência maçônica e espiritista. Eu ministrei há 4 anos atrás, numa igreja em New Hampshire, não vou dizer aonde, sobre a teologia da adoração e do louvor. Quase me mataram. Fiquei lá 4 dias, quinta, sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque o louvor daquela igreja todinho estava envolvido com quase todos esses hinos de inspiração espiritista e maçônica. Quase me crucificaram. O único que não me crucificou foi o pastor, que estava envergonhadíssimo, com a cara
dentro de uma lata pedindo perdão a Deus e a mim toda hora. Não, irmão, o problema não é comigo. O problema é que por ignorância, mas pastor, não tinha ninguém, tinha que pegar esse povo aqui para dirigir o louvor. É, irmão, agora tem aquele ditado, não tem você, vai você mesmo. Mas esse é o problema, muitas das vezes se colocam pessoas que não têm uma gota de conhecimento básico da teologia do louvor e da adoração. E qual é o manual da teologia do louvor e da adoração? Aqui, basicamente o livro dos Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Tem o grosso da teologia do louvor e da adoração. É vergonhoso hoje dizer, eu falo com muito respeito a quem quer que seja, menos de 20% dos louvoristas, adoradores e músicos conhecem um pouquinho que seja da teologia do louvor e da adoração. Que Deus tenha misericórdia e desperte o seu povo. Vamos lá para a gente concluir a parte de hoje? Já são 9h56. Só quero entrar na próxima temática, que vamos estender na próxima aula, antropologia. Já estudamos isso com matéria do médio, mas nós vamos dar uma repassada, né? Que eu já estou chegando à conclusão que alguns de vocês que estudaram coisas lá de trás, não sei se tomaram muito café ou tomaram muito refrigerante, acaba branqueando a memória. E a memória tem que ser refrescada. Mas vamos lá. Conceito de antropologia, página 22. A doutrina que estuda o homem chama-se antropologia, deriva-se do grego anthropos, homem, logos, ensino, que quer dizer estudo, doutrina. Em um sentido lato sensu, significa o que olha para cima. Está sendo a primeira indicação de finalidade desta criatura, a adoração de um ser superior. Então, na próxima aula, eu já não vou nem avançar para não interromper no meio do caminho. Nós vamos estudar rapidamente sobre a origem do homem, o homem como imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Vocês já estudaram, quem já passou por essa matéria já vai se lembrar. Nós já estudamos tudo isso. Mas muitos estão se esquecendo, infelizmente. Então, quando se estuda teologia sistemática 1 e 2, é uma forma de refrescar aquilo que já foi estudado, que eu tenho certeza que o que foi estudado só está na memória da maioria de vocês, não me tomem como falta de respeito, 20% a 25%, como muito, porque a maioria não consegue reter mais do que 20% e 25%. Por isso a necessidade do estudo da teologia sistemática. Então, o homem como imagem e semelhança de Deus, o que isso na verdade significa? Vamos falar da natureza do homem. O homem deve ser considerado como uma unidade, como Pai, Filho e Espírito Santo são uma unidade. O homem é composto por um elemento material e um espiritual. Alma e espírito, olha que interessante, são sinônimos na Bíblia. Temos que ver os textos que encaixam essa sinonímia. Também vamos falar sobre as referências bíblicas, a tricotomia, porque tem muitos que sustentam a ideia da dicotomia, né, que o homem é só corpo e alma, ou corpo e espírito, mas a Bíblia nos fala com todas as letras que somos seres tricotômicos. Teoria sobre a origem da alma. E aí vamos buscar também um tempinho para entrarmos na doutrina do pecado, a amartiologia. Opa, essa aí também vai pegar forte, falar sobre o pecado. Ninguém gosta muito de falar sobre o pecado amor, hoje. A martiologia não é a doutrina do amor. É a doutrina do pecado. Muitos não gostam de falar de pecado nas igrejas, nem até uma heresia, né? Eu conheço igrejas brasileiras que os pastores proíbem de falar de pecado sobre o púlpito. Não fala isso porque vai espantar os membros da minha igreja. O quê? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se você não sabe, falou 94 vezes sobre o inferno e só 21 sobre o céu, nos 4 evangelhos. 94 vezes sobre o inferno, de forma direta ou indireta, e 21 vezes somente, de forma direta ou indireta, sobre o céu. Aí você vai me perguntar, por que Jesus falou tanto sobre o inferno e não sobre o céu? Porque ele queria evitar que a maioria de nós fôssemos para o inferno. E a maioria dos judeus também não acreditava, né? E não acredita até hoje. Tem esse detalhe, é assustador, né? A maioria dos judeus ortodoxos não acreditam no inferno, sobretudo as da linhagem dos saduceus. Da linhagem dos saduceus, eles não creem nem na ressurreição dos mortos e nem nos anjos e, consequentemente, no inferno. Já o da linhagem dos fariseus, aí sim, os fariseus creem na ressurreição dos mortos, nos anjos, nos demônios e no inferno. Mas não vamos falar nenhum judeu vai para o inferno, só sabe, né?
Qual deles? Qual Eu inferno? falei com o senhor que eu perguntei ao rabino lá, meu professor, que estava falando sobre o inferno. Eu falei assim, uai, mas não, ninguém, o judeu, quando ele morre, ele fica no máximo, eu falei, ele fica só, é tipo um purgatório, né? Eu acho que veio até daí dos católicos. Meu Deus! Fica Não, eu tipo já um tempo. conversei, eu já conversei com um rabino em Buenos Aires, na Argentina, ele me passou essa ideia que eu fiquei chocado. Eu também, Eu o pastor, falei, eu perguntei para ele, mas quanto tempo que então fica no inferno? Ele falou, não passa de 12 meses, porque ninguém aguenta ficar mais que 12 meses. Eu falei, uai, mas aí tá bom, mas ué. da onde ele tirou essa Eu teoria? falei, uai, então aí tá bom, só 12 meses, vai aguentar, então tá bom. Só 12 Peraí, meses? irmãos, Meu ele Deus do tirou da céu. onde? Ele tirou isso da onde? Do Talmud, da Torá, do Mishnah? Cara, não, eu no dia não quis perguntar, porque tinha muita gente lá perto, eu só perguntei assim, Não, é crítico, né? vergonhoso, Eu é fiz a vergonhoso. pergunta para ele, falei assim, uai, mas então é quanto tempo que fica no inferno? Ele falou, não, não passa de 12 meses, que ninguém aguenta ficar mais. É Falei assim, Garantido. simplesmente vergonhoso, é vergonhoso, mas deixa quieto. A gente vê esse desconhecimento bíblico entre os judeus e, infelizmente, sobretudo também entre os cristãos, e para piorar, vemos esse desconhecimento entre pastores e obreiros. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque não estamos aqui, na verdade, para sermos melhores do que ninguém. Estamos aqui para juntos crescermos na graça e no conhecimento e nos vacinarmos o máximo que pudermos de um grande mal que está matando a muitos sinceros cristãos, o mal da ignorância bíblica. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Que Deus tenha misericórdia, começando de minha vida e de cada um de nós, para que não sejamos mortos, não é? Que nós venhamos a perecer pela falta básica, mínima de conhecimento bíblico. Pastor, Bom, sim, senhora. eu sei que já está caminhando para o final, mas uma pergunta rapidinha, Já estouramos 2 minutos. Só tem 3 baseada, minutos só para fechar. 3 minutos. rapidinho. Nessa postagem que o senhor acabou de fazer, do primeiro, segundo e terceiro céu, aonde tem o paraíso. Então, a minha Tá lá. pergunta é A senhora já leu com atenção? Eu acho que não. Dê uma olhadinha lá na leitura. Tá, a minha pergunta é bem simples. As pessoas que morrem salvas, que estão no paraíso, elas já veem Jesus? Elas ouvem e recebem a visita da sua presença, mas vê-lo, como vamos ver no dia do arrebatamento, não. Elas veem a sua presença, conversam com ele, tá? Eu conheço 2 pessoas que já foram ao paraíso e definitivamente não veem o rosto dele, vem ou de lado ou de costa, ou uma voz muito forte no meio de uma poderosa luz. Porque do contrário, a Bíblia entraria em contradição. Porque a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz que nós veremos ele tal qual como ele é no dia do arrebatamento. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Então a Bíblia não pode desmentir-se a si própria e nem contradizer-se a si própria, entendeu? Então o rosto de Jesus mesmo, nós os salvos, vivos ou ressuscitados, vamos ver no dia exato do arrebatamento. Mas os que estão no paraíso, sim, estão recebendo a presença do próprio Cristo, mas não veem ele fisicamente, não veem o seu rosto. Vem ele de lado, de perfil, de costas, ou uma voz no meio de uma poderosa luz, mas não o rosto dele, não. Ele vai ser só visto no dia do arrebatamento da Até os igreja. perdidos, pastor, eles sentem também com a agonia, né? Exato, né? Porque o próprio Espírito Santo vai lá no inferno. Está lá no Salmo 139, versos 7 ao 10. Só vocês lerem o Salmo 139, versos 7 ao 10, que deixa com todas as letras bem claras que o Espírito Santo está lá também. E aí revela, de uma certa forma, a presença de Deus, que é algo terrível, né? O camarada está lá no lugar de tormentos, no inferno transitório temporário, e recebendo de vez em quando uma visita da presença do próprio Espírito Santo. Que coisa horrível. E não pode de lá sair de jeito nenhum. Já quem está no paraíso sabe que vai sair para a glorificação eterna. Oh, coisa boa! Está lá feliz da vida, né? Por isso quem está no inferno, que é lugar de tormento, está mais do que atormentado, mais do que atormentado.
Gente, vamos terminar essa aula, senão a gente vai até amanhã, e aí complica. A gente não pode chegar amanhã, temos que terminar agora. Obrigado pela presença, pelo apoio de todos vocês. Obrigado, irmã Giane, não vou dizer o sobrenome dela que me compromete. Obrigado, irmã Lúcia, irmão José Carlos, irmão Washington, obrigado, nosso irmão Wellington Silva, obrigado, irmã Fabiana, suas perguntas iluminadíssimas, igual a Thomas Alva Edison, né? Essa é a Edison da turma, né? Quer conhecer a Edison, Thomas Edison da turma? Irmã Fabiana, as perguntas delas valem 10 milhões de dólares, meu Deus. Irmã Maria Bandeirinha, obrigado, irmã Ruth, pastora Priscila, irmã Sandra, Deus vos abençoe. Vamos pedir, irmão José Carlos, por favor, nos levar a Deus, agradecendo por esta aula de hoje. Muito obrigado, vejo vocês próxima semana, segunda, dia 29. Obrigado àqueles que já pagaram, já fizeram o pagamento da sua mensalidade do mês de julho. Os que não fizeram, lembre-se, tem até o dia 31. Passou do dia 31, vai receber a multinha de $10, mas até o dia 31 está de bom tamanho o pagamento da sua mensalidade. Irmão José Carlos, por favor, nos levando a Deus em oração. Senhor Deus eterno Pai, neste momento queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aqui aprender mais da Tua Palavra. Senhor, rogo pela vida de cada irmão aqui, Senhor, cada família representada, visita os lares, Jesus, abençoa o irmão Kleber, também a turma também, que ele está ministrando a Tua Palavra. Graças te damos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Boa noite, bom descanso. Abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda, dia 29, se Jesus assim nos permitir. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Bom descanso a todos. Muito obrigado.